Pessoal, cavilhas novamente. Nós já fizemos, se eu não estou enganado, 3 ou 4 modelos já de gabaritos para fazer cavilhas. Estamos indo para mais um modelo hoje. Como eu havia te dito, o que manda na cavilha para você fazer ela é a ranhura, é o atrito. Tem que ter um corte ali, um lugar que a madeira, ao girar, passe atritando e cortando para poder formar. E um círculo, um furo, que será o guia para a formação do tamanho da nossa cavilha, o tamanho que nós desejamos. Eu tô com uma barra de ferro aqui de 8 milímetros. Vou trazer ela pra você já. Ela tá até enferrujada, é barra de mola de caminhão. Bem grande, por sinal. Ela tem alguns furos já 3/8 ou quase 3/8. Ela, 10 milímetros, ela tá um pouquinho pegando. Eu vou ter que passar a broca de novo nela. E eu talvez faça um segundo furo nela, com uma de 8, que é a que eu uso mais. Então nós vamos ficar com um modelo para 8 e um modelo para 10. Esse mesmo sistema vai servir para fazermos aquelas varetas, que nós vamos usar muitas varetas na frente. Só que eu já quero te mostrar que o que importa na cavilha, como eu te disse, é a ranhura, o círculo, o furo feito no metal e a espessura da chapa. Quanto mais grossa a chapa, mais fácil vai se tornar a fabricação da nossa cavilha. Eu vou pegar essa barra hoje, eu vou te mostrar já ela. Ela tá com um furo aqui, vou fazer um furo talvez menor aqui, se eu conseguir, senão fica só esse daqui mesmo de 10 milímetros. Nós vamos dar uma esmerilhada em volta aqui, daquela facilitada para entrar, uma coisa muito mínima. Depois de esmerilhar isso, nós vamos fazer aquele X com a serra mármore, o disco de cortar ferro, ou o que você está acostumado a fazer. Feito isso, concluído essa parte, o furo vai estar aqui já no meio, já pronto, já com as nossas ranhuras. Nós vamos fazer um corte diagonal aqui, de cima. Ele pode vir reto, só que, vou colocar aqui a parte de cima dele para você entender a parte da barra de ferro de cima. Essa parte aqui ela vai ser chanfrada, ela vai ter 45 graus, 30 graus, mais ou menos, um corte chanfrado. Isso também não vai importar muito não. O segredo é que depois de serrado isso aqui até o furo, isso pode ser feito no arco de serra, essa parte vai estar separada dessa, até aqui. Nós vamos bater com uma talhadeira na morcinha, alguma coisa que entorte essa barra que ela é muito grossa. Talvez eu não consiga nem entortar isso na morsa de madeira, talvez eu tenha que pegar aquela grandona, vamos ver o que eu vou fazer. Talvez tenha que bater isso numa morcinha de ferro, mas é coisa simples. Eu tô trabalhando com uma de 8 milímetros, porque a que eu achei aqui mais grossa eu queria te mostrar. Você pode trabalhar com um pouco menos, com uma de 5, já vai dar perfeito, não precisa nem exagerar tanto. Eu tô fazendo com essa daqui, aliás, eu vou até analisar, se eu tiver um pouquinho mais fina, talvez eu nem use essa de 8 milímetros, talvez eu faça com uma de 5, porque realmente vai ser exagero. Eu só quero te mostrar que quanto mais grosso for a chapa, mais fácil vai se tornar a fabricação da cavilha. Essa segunda aqui, se fizermos a mesma coisa, um corte na diagonal. Essa parte da frente aqui e essa daqui tem que vir pelo menos 1 ou 2 milímetros para frente, em relação à continuação, em relação a essa parte que sobra aqui. Essa daqui e essa parte, essa ponta daqui, ela tem que ser amassada para frente. Ela vai criar um chanfro, junto com as ranhuras, ela vai forçar a entrada da madeira ali, a formação do círculo, e ela vai remover em volta, tornando a nossa cavilha padronizada, ou a nossa vareta. É mais um sistema, eu estou trazendo todos os sistemas que eu conheço para você, os que eu já usei, para que você possa ter essas opções. Claro que isso daqui já é manjado, você já está cansado de ver isso em canais estrangeiros. Eu sei disso, eu estou trazendo para você porque eu estou fazendo um curso, eu sou obrigado a trazer todas as formas que eu conheço, as que eu já usei isso aqui há muitos anos também, já testei isso há muitos anos. Eu nem uso tanto, prefiro a do formão, porque essa da barra de ferro a gente acaba sempre usando, porque a gente mexe muito com metal, acaba usando a barra de ferro, acaba sacrificando ela, acaba ficando sem, mas você já vai deixando uma barra somente para isso. Então eu tenho que trazer para você para poder completar essa parte do curso, para podermos completar todas as formas, pelo menos as mais habituais de fazermos cavilha de gabaritos, que também vão servir para fazer varetas, até que cheguem às aulas de torno. Aí você não precisa mais disso, você faz ela direto no torno, como você quiser, a grossura que você quiser, a espessura que você quiser, e acabou, já padronizada. Então isso aqui é temporário, mas vai te salvar até lá. Eu vou remover o quadro negro daqui, pegar as barras que eu tenho para te mostrar, e aí eu vou decidir aqui qual que vai ser, se há necessidade de fazer essa com 8. Eu queria fazer com 8 realmente, porque quanto mais grosso, mais fácil vai ficar a fabricação, só que amassar tirar essa parte aqui, essas duas quinas pra frente, vai ter que ser na marreta e na talhadeira, e eu não sei se eu vou ter tempo de horário, porque tá escurecendo, para fazer isso agora. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui. Talvez, como eu disse, eu substitua por uma um pouquinho mais fina, que também não vai mudar em nada. Pessoal, eu tô com 2 barras aqui, tive analisando, as outras que eu tenho são mais grossas, não vai dar para te mostrar o exemplo. Essa é aquela de 8, que eu te falei, que é mola de caminhão. Eu tô com uma segunda mola de caminhão aqui também, tá um pouco enferrujada, mas a espessura é quase a mesma, deve estar com 6. A outra tá com 8, tá com 6, então vai acabar nem dando muito certo. Eu vou acabar usando a grossa mesmo, vou me sacrificar pra cortar, mas eu vou usar a grossona, que assim o exemplo vai ficar melhor pra você. Essa daqui, que é de 8 milímetros. Eu vou usar essa ponta aqui dela. A broca de 10 não tá passando nela, vou ter... Passa, mas muito apertado, eu vou ter que dar uma passada rápida aqui, deve ter pego ferrugem, dar uma acertada nela, que já fico com uma de 3/8. E vamos fazer um furo aqui, um segundo furo com a broca de 8.
que é a que eu uso mais. Então eu fico com duas, eu fico com uma de 10mm e uma de 8. E aí se você precisar fazer uma de 12, por exemplo, aí você vai ter que comprar uma broca aço rápido de 12 para fazer esse furo aqui. 12, cavilha de 12 geralmente a gente nem usa. Cavilha de 12 é mais quando você vai fazer vareta, mas você pode precisar fazer vareta e pode optar por esse sistema. Então já sabe qual é o esquema, você compra uma broca mais grossa, aço rápido para fazer ela. Eu vou prender ela na morcinha, fazer esse furo aqui. Depois eu vou prender ela em cima da morcinha, ou aqui na bancada mesmo, não sei, com os pregos para ela não se mexer. Fazer o segundo furo aqui em cima. Não vou nem esmerilhar isso agora não, vou esmerilhar depois. Depois eu dou uma lixada nisso. Fazer esses dois furos aqui para nós começarmos esse trabalho. Que também é rápido, não é muito difícil. A parte mais chata hoje vai ser dar essa amassada depois de separarmos isso. Pessoal, prendi aqui na morcinha, aquela ponta, aquela mais grossa. Tô usando a broca 3/8, 10mm. E vou só passar ela aqui para dar uma largada. Provavelmente isso aqui esteja realmente com ferrugem. Era ferrugem mesmo. Você vê que ela passa agora tranquilo. Tá feita essa primeira parte. Eu vou tirar da morcinha, vou ver se eu prendo ela aqui ou na própria mesa, na própria bancada, para fazer o segundo furo aqui. Esse segundo furo já vai ter um outro esquema pra gente fazer esse começo, porque é uma peça muito maciça, muito dura. Então eu não vou chegar aqui, por exemplo, com a broca direto, com a broca 8mm e já sair furando. Nós vamos fazer uma outra técnica aqui para facilitar a nossa vida. Eu vou remover ela daqui, colocar ela aqui do lado presa com os pregos. 2, 4, 6 pregos, não sei o que eu vou fazer, para que ela não se mexa. Ou eu prendo ela com o grampo C e nós vamos iniciar esse segundo furo. Pessoal, fixei a minha aqui na lateral da morcinha de madeira. Botei um grampo C. Eu ia até usar o grampo de madeira, mas o grampo de madeira é muito largo, ele não entra aqui no meio, vai me dar problema. Então eu tive que usar o de ferro. Fiz aquela marcação do lado como você está acostumado. Fiz com o lápis, um X qualquer aqui, um sinal de mais, pra gente saber onde vai ser o furo. Primeiro passo agora, eu não vou botar a broca direto aqui porque não vai pegar, vai ficar escorregando, vai dar todo aquele trabalho. Eu vou ligar a esmerilhadeira, vou dar aquela esmerilhada, só aquele comecinho, só aquela marquinha para facilitar a broca. Já fizemos isso em outras aulas, se você se lembra, mas eu gosto de repassar para quem tá chegando agora. Só o iniciozinho, só para facilitar. Agora eu vou colocar a broca de 6mm aqui, para iniciar. Eu vou fazer o furo com ela, depois eu vou com a broca de 8, só largando. Porque se eu colocar de 8 direto aqui, eu vou cegar ela. Então a fina é mais fácil furar do que a grossa. Só para dar uma iniciada. Vou colocar ela aqui rapidinho. Aí a gente já coloca aqui um pouco de óleo de motor, para dar aquela facilitada. Eu só vou iniciar ela seca, para fazer a marca. Você põe ela no centro, calca para baixo e fura. Esse início tem que dar aquela calcadinha, senão ele vai escorregar. Dá aquela pingada de óleo. E aí vamos para o furo. Porque o óleo protege o fio da broca, ele faz a broca durar mais tempo. Dá aquela iniciada, limpa com o pincel. Volta a pingar mais óleo. Eu gosto de pingando a cada 1mm furado mais ou menos. 1, 2... Ela tá indo, é uma barra bem espessa, 8mm, ela não é uma barra simples de furar. Tem que ter paciência, manter o braço e a mão segurando a furadeira o máximo reto que você conseguir. Isso aqui o ideal seria numa furadeira de bancada, nem todo mundo tem furadeira de bancada. Eu tô devendo uma pra vocês, ainda não consegui fazer, vou fazer ainda na frente. Você vê que a gente tá furando isso em etapas, não dá pra ir direto. Furou. E você percebe o seguinte, quanto mais vagarosamente você vai, mais cavacos de aço ela tira. Quanto mais forte você for e forçar, mais você vai cegar precocemente a broca e pouco ela vai furar. Agora eu vou colocar óleo em volta, substituir a broca agora pela de 8, que é a que me interessa, e vamos alargar esse furo. Tá aí a broca de 8. Centralizar, furar devagar para largar o furo. Vou dar uma limpada porque eu já tirei bastante. Deixa ela aí no tempo dela agora, só largando, sem forçar muito. Vazou. Vazou é a nossa alegria. Acabou essa parte chata. Quando vaza, é só felicidade.
Bom, provavelmente se eu não precisar usar essa barra de ferro para alguma coisa, para algum móvel ou aqui na construção, na obra de casa, provavelmente eu vou até deixar essa barra para isso, porque eu uso muito esse tipo de cavilha e os outros sistemas são bons. Eu gosto mais do formão, sistema do formão, mas a gente sempre acaba usando barra. Não preciso ter uma para mim. Vamos ver se eu consigo deixar essa. Agora eu vou dar uma esmerilhada rápida aqui. Só para tirar o ferrugem, isso aqui pode ser até com a lixa, que eu quero dar uma afundada nele bem de leve aqui em volta. Fazer assim, esse movimento. Depois de eu remover um pouco da ferrugem, nós vamos fazer com a ponta, um movimento circular aqui todo e aqui todo, para que ela dê uma leve aprofundada, que também vai ajudar a nossa madeira, a nossa vareta. Porque você precisa pensar o seguinte, você não vai fazer somente cavilhas e somente de pinos ou de um determinado tipo de madeira. Você pode trabalhar com vários tipos de madeira, você pode precisar fazer varetas para móveis, não só madeiras macias, então você precisa ter essa noção, você precisa ter toda a preparação no ferro, no metal, que te ajude e que não te limite, porque na hora da pressa a gente não pode ficar parando muito tempo. Por exemplo, fazemos um gabarito que só serve para pinos. A gente precisa de um gabarito que funcione para tudo, para qualquer tipo de madeira. Não dá tempo de ficar substituindo o gabarito na hora, tendo que fabricar um outro gabarito específico para uma madeira mais dura. Não dá, então ele tem que servir para tudo. Tá ótimo, já tá com a cara do ferro agora. Talvez você não consiga ver direito por causa da câmera, mas quando eu virar você já vai ver ele com uma cara diferente. Agora nós vamos àquela arredondada que eu te falei, rápida. Você viu que eu tentei fazer mais ou menos aqui, circularmente, só com a ponta, virando uma cava. Uma espécie de cava aqui, uma espécie de cava aqui. É uma coisa mínima, somente realmente para facilitar. Pegar agora a serra mármore, vou fazer os talhos aqui agora. Isso aqui deve estar super quente, eu vou até tirar e botar isso na água para resfriar, porque tá perigoso. Vou fazer um corte aqui, sinal demais, assim e assim. Um risco desse jeito, um risco assim. Fiz sinal demais, eu cruzo formando X. Mesma coisa nesse. Aí nós vamos para os cortes. O corte aqui em cima, o corte aqui em cima desse. E aí nós vamos para o teste. Eu tenho que cortar a madeira, eu não cortei a madeira para testarmos essas cavilhas. Eu vou tirar isso aqui, jogar na água para resfriar. Fazemos os cortes, o sinal de mais e o X. E aí vamos pro corte de cima. Pessoal, vou cortar agora, fazer o sinal de mais e depois o X nas duas. Eu coloquei até um disquinho aqui bem pequenininho. Finalzinho disco, não é nem pra fazer isso que botar a mão que ela tá ligada na tomada, só pra te mostrar. Mas isso aqui você não faz. Coloquei ela agora, instalei, é um finalzinho de disco, como a gente fala aqui na minha região, tá no bico do urubu, tá no finalzinho isso aqui. Só pra realmente gastar ela e colocar outra, uma nova. E eu vou colocar ela aqui, você sabe, a ponta dela eu encosto no ferro, calculo como se fosse uma guilhotina, eu desço ela, dou um cortezinho rápido e levanto. O meu corpo tá pra cá, tá depois do motor, não tá pra cá. Eu tô usando óculos, então eu vou calcular aqui, aperto o gatilho, desço, tiro. Aí eu viro pra cá, faço esse lado, sinal de mais. Aí depois o X. Sempre do lado contrário, oposto ao disco, para que você não corra risco. Se você tá acostumado a cortar com a esmerilhadeira, você faz isso com a esmerilhadeira. Eu não gosto de cortar com a esmerilhadeira, não sinto segurança. Já disse pra você, esmerilhadeira não é pra cortar ferro. Esmerilhadeira é pra esmerilhar ferro. Tem gente que corta, gente que se sente seguro. Eu não me sinto seguro. Esperar parar, vamos dar uma volta. Não ficou um sinal de mais exato, mas ficou bom. Vamos fazer agora o X. E esse aqui, eu acho que você não vai poder ver, não tem como, porque eu preciso ficar desse lado oposto. Eu acho que não vai ser possível que você veja, mas é o último traço do asterisco, do X. Corrigir aquele que tinha ficado errado, aquele do sinal de mais. Agora eu vou fazer o mesmo aqui, você já está acostumado a fazer, já sabe. Sempre atrás do motor, eu repito muito isso. Não vai ficar em cima nem na direção de corte, nunca. Você vai ficar sempre paralelo, sempre aqui. Desse lado para mais, dá uns 30, 40 centímetros de distância do motor para mais, para que não pegue em você. Calcula onde você quer que fique, faz a gangorra, apoia a frente dela, faz como se fosse uma gangorra, como se fosse uma guilhotina, desce, corta e sobe. Espera parar, aí você tira ela. Pessoal, acho que dá pra você ver. Tem a cava
nós fizemos em volta com a esmerilhadeira, aquela parte um pouquinho mais profunda, coisa de meio milímetro, 1 milímetro, não chega nem a isso. E as ranhuras, os cortes que nós fizemos, tanto naquela de 10 milímetros como a de 8 milímetros. Agora eu vou colocar ela nessa posição, em pé, vou fazer o corte na direção do buraco, aqui. Você faz um risco aí nessa direção aqui em cima para você não se perder, mais fácil já fazer isso aqui. Coloca o esquadro aqui bem no meião aqui do buraco, pegando na metade do buraco, e risca isso aqui, e risca em cima. Mesma coisa desse lado aqui, bota bem no meião, faz um traço e risca em cima com o esquadro. Eu fiz com o lápis mesmo, porque eu tô sem canetão. Já até desisti de comprar canetão, porque esse canetão vai passar no ferro, dura uma semana e seca. Tô usando lápis mesmo. Fiz uma marca aqui, o grafite. Ela vem daqui, dá a volta, e é o segundo buraco. Ela vem aqui e dá a volta aqui. Eu vou fazer agora esse rasgo aqui em cima. Só que esse rasgo, ele tem que ser na diagonal. Eu vou usar a parte de cima, vou usar essa parte aqui, pronto. Que vai ficar mais bem posicionado pra mim, na morcinha pra trabalhar. Então eu tenho a marca aqui, vou ter que fazer a marca de novo. Mas vamos simular, eu vou só pra você entender. A marca reta tá aqui. Vamos fingir que eu fiz com o meu esquadro. Essa parte aqui, ela vem pra frente. Eu vou cortar agora, transversal assim, nesse sentido, porque essa é a parte da frente. A parte da frente, a que separa, é que tem que ser acortada. Esse daqui, o meio dá mais ou menos aqui. O meu furo tá aqui, a cavilha vai entrar aqui. Então eu vou fazer o corte nesse sentido pra trazer essa frente um pouquinho pra cá. Ela tem que ter uma saliênciazinha de 1 milímetro, no máximo 1,5, 2, não chega nem a 2. Só pra que ela traga um pouquinho já dessa ponta pra cá, para facilitar ainda mais. Eu já tenho a ranhura. Somente com a ranhura, você já aprendeu na aula passada, já faríamos a nossa cavilha com tranquilidade. Mas eu quero mais facilidade. Então eu vou colocar ela presa aqui na morsa e vou passar a... Isso aqui pode ser feito até no arco de serra. Eu vou passar a serra mármore aqui e vou cortar isso. Vou prender ela aqui na morcinha. Eu não vou cortar no arco de serra pra gente não perder tempo, mas você pode cortar no arco de serra, isso aqui vai dar certinho do mesmo jeito. Eu vou fixar isso aqui e a gente vai fazer esses dois cortes. O pessoal tá aqui, furo que vai entrar, a madeira tá desse lado, que é aquele que tem as ranhuras e que tem aquela cava. Ele vai cortar assim, na diagonal, para que essa parte dê uma levantada. Eu vou tentar até na marreta, ver se eu consigo bater isso aqui. Eu acho que eu não vou conseguir nessa morcinha, mas depois de cortar eu vou tentar. Isso aqui não vai dar porque ele tá curto. Você vê, ela tá nesse sentido. Transversal seria assim, 90 graus. Eu não vou cortar 90 graus, eu vou cortar ela chanfrada. Mais ou menos uns 45 graus, se eu conseguir. O importante é que seja na direção do furo. Ele já quase chegou, eu vou ter que completar, como o disco tá pequenininho. E na pressa eu nem vou substituir esse disco agora. Acho que só para esse aqui eu vou ter que substituir, que tá maior. Eu vou terminar isso aqui no arco. Completado. Deu até 2 saliências, ficou até melhor do que eu queria. Vou cortar essa aqui agora. Eu vou substituir o disco porque realmente esse aqui acho que não vai dar. Vou só iniciar aqui e vou substituir ele por um maior. Vou substituir o disco. Tira da tomada isso, não deixa na tomada. Vai mexer no disco, não tem que deixar isso na tomada. Por mais que tenha a trava de segurança, por mais que tenha tudo, lembra daquele hábito, daquele vício que eu te ensinei. Você tem que criar esse hábito. Sempre, não importa a máquina que for. Vai substituir ferramenta, peça dela, itens dela, vai fazer manutenção, vai limpar. Tem que desligar a tomada. Vou colocar um disco um pouquinho maior aqui. Vamos ver se vai dar. O chato dessa parte é isso, que você tem que fazer o corte realmente na direção reta do meião do furo. Tá feito. Agora a gente precisa separar essas duas pontas aqui. Esse negócio de cortar metal com máquina sempre é tenso, sempre dá um medo, sempre... Por mais que você tome todo cuidado, sempre dá aquela reação de medo na gente. Dá um alívio quando acaba. Bom, tá cortado aqui, chanfrado nesse sentido. O primeiro, tá cortado o segundo, os furos estão aqui. Agora eu preciso de alguma coisa, uma chave de fenda velha, alguma coisa que eu possa separar essa pontinha vir para cá e essa pontinha vir para cá. Isso, na verdade, só vai servir como um segundo auxiliador para a formação da cavilha. Por isso que eu estou fazendo esse modelo hoje, diferente daquele da aula passada de cavilha. Tem uma chave de fenda velha aqui, eu vou até bater com o macete. Eu não acredito que isso aqui separe com isso, mas eu vou tentar. Não vai dar não. Primeiro que ela tá afundando. O pessoal até dá. Se você bater... Eu vou jogar a câmera por cima pra você entender. Conseguir separar um pouquinho de nada, porque aí eu não vou ter que colocar outra morçona grande aqui, aquela de ferro. Aquela que é pesadíssima. Até dá. Eu vou te ensinar qual é o segredo pra você fazer isso daqui. Não precisa nem da talhadeira. Um formão velho. Eu vou mudar a câmera por cima pra você entender. Meu corte tá aqui, o outro corte tá aqui. O que eu fiz? Eu peguei a chave de fenda velha, pode ser um formão velho, bati na diagonal bem na quina, com o macete pra não forçar a chave, não arrebentar o cabo. Eu fui batendo
ela foi separando e jogando a ponta mais pra cá. Agora eu vou nesse daqui, eu vou pela parte de trás. Batendo por trás eu consigo separar e jogar essa ponta pra fora, que é o que me interessa. Essa já tá, essa aqui não tá. Tem uma saliência, mas é mínima. Eu vou ter que ou colocar aquela peça de ferro aqui, ou colocar a morsa de ferro aqui. Vou colocar a morsona de ferro aqui, mesmo sem parafusar, que vai ser mais seguro pra gente fazer isso. Se você colocar aquela chave de ferro aqui, as duas cantoneiras de ferro na sua morsa de madeira e bater, vai dar do mesmo jeito, vai dar certo. Vou pegar outra morsa pra ser mais rápido. Pessoal, na morsa de madeira ia dar certo, como eu te falei, colocando a cantoneira, mas é que vai perder mais tempo. Então eu já peguei logo a grandona, pra dar uma batidinha aqui de nada pra isso aqui pra frente e essa parte aqui pra frente. Essa aqui tá com a saliênciazinha. Eu vou explicar uma coisa primeiro, antes de tudo, pra que eu não esqueça. Por que que você tá fazendo essa saliênciazinha com 1 milímetro pra frente? Por que disso? Por que que tem que ser feito isso? Não precisa ser feito isso. Nós fizemos aquela na outra aula, você se lembra só com as ranhuras e funcionou. Mas esse detalhe aqui, ele vai facilitar a entrada, como eu te falei. Por que que ele tá desse lado aqui e não assim, transversal ao contrário? Por que que tem que ser transversal pra cá? Qual é o lado que eu faço certo? É o lado que a sua furadeira gira. A furadeira ela gira sentido horário, pra cá, pra nossa direita. Então eu faço o corte na diagonal pra direita. Pra quem não sabia disso, por quê? Isso geralmente não é explicado. É essa função do corte de sempre ser transversal para a direita, sentido que ela gira, para que ela vá girando e já formando, facilitando a formação da nossa cavilha ou da nossa vareta. Vou aproximar um pouquinho a câmera aqui para que você veja melhor. Agora aqui fica fácil, dou uma batidinha até com o martelo eu consigo acertar isso. Tá, achar os cortes aqui como eu te falei para a direita, os dois cortes. Agora eu dou uma batidinha com o martelo de nada aqui de leve. Eu amasso isso. Ou se eu quiser uma chave de fenda, ou uma talhadeira, alguma coisa que eu possa separar isso aqui. Eu gosto de ir na diagonal porque eu forço menos. Eu coloco ela aqui na diagonal e venho batendo e ela vai abrindo. Passo daqui, se eu olhar por cima, eu já vejo que ela está com 1 milímetro a mais aqui. Ela já está separada. Tá ótimo. Se ficar demais, a gente bate um pouquinho e traz ela de volta. Até por ela mais para cima. Vou deixar ela no nível do buraco. Eu preciso fazer uma bancada para essa morsa aqui, porque essa morsa é muito pesada. Então para ela ficar fixada, tem que ser uma bancada realmente de caibro ou de viga. Essa bancada que eu fiz aqui, ela é muito boa, muito resistente, mas provavelmente ela não vai suportar uma morsa desse tamanho. Ela ficava lá na minha oficina lá atrás, numa bancada toda de caibros e vigas. Tá aqui. Agora eu posso regular com tranquilidade isso aqui. Eu tô batendo uma chave de fenda velha. Você pode bater um formão velho, o que você tiver aí. É só pra dar aquela saliênciazinha. Fez a saliência? Pega uma lima, dá uma passada aqui, porque pode ficar alguma rebarba no lado reto. Só dá aquela acertada. Pra não ficar rebarba, pra não atrapalhar. Isso aqui tá muito afiado, tá ótimo. Como é que você vai fazer a manutenção disso? Você vai dobrar uma lixa em dois, uma lixa fina, vai passar aqui no meio. Se quiser passar com giz também, você passa com giz, dobra em dois, dá aquela passada pra afiar isso aqui. O lado reto não precisa nem afiar. Se você quiser depois de passar a lixa, você dá uma passada com ou a lixa enrolada na lima, ou a própria lima pra tirar alguma rebarba, mas coisa muito leve, muito rápida. Também não tem muita dificuldade. Isso aqui vai servir praticamente pra vida inteira. Esse tipo de sistema aqui, com essa barra grossona, de 8 milímetros e 5 milímetros, isso aqui é pra vida toda. Isso aqui, nossa, vai demorar muito até ficar cego. Eu acho que eu vou deixar até lá na morsinha, vou botar lá mais pra fora nessa morsa na morsa grande. Eu vou dar uma cortada em algumas tiras agora rápidas de madeira para nós podermos fazer o teste. Pessoal, cortei duas varetas aqui rápido, duas tiras de madeira, pouco mais de 1 centímetro, tem que dar aquele desconto. Essa daqui eu já dei uma afinada, essa aqui eu tô dando uma afinada com a plana. Você sabe, eu com a grossa, com a faca, tira as quinas, afia um pouco a ponta aqui para entrar na furadeira, afia essa ponta para dar uma facilitada. Não tem jeito, tem que fazer isso daqui, senão você força a furadeira. Vou dar uma afinada agora com a faca, que essa aqui é a parte que vai entrar na furadeira. Só realmente um exemplo. Ela tá cortada aqui, eu não sei nem se ela vai... Vou cortar ela aqui porque ela vai me dar problema, ela vai acabar quebrando no meio. Pronto, vai ficar um pouquinho curto, é só um exemplo, você já cansou de ver isso, só para nós realmente testarmos. Ela tinha um corte da serra da outra aula do Tico-Tico.
e acabar dando problema, ele acabar quebrando no meio na hora que eu fosse fazer a cavilha. Bom, tem uma afinada aqui para entrar na furadeira. Vou dar uma afinada nessa ponta aqui. Você sempre dá aquela afinada para facilitar a entrada. Isso aqui é regra, você tem que fazer, não tem jeito, tem como fugir disso. Não sai colocando a madeira quadrada direto no buraco, porque você vai forçar a sua furadeira desnecessariamente. Essa aqui faltou a ponta, eu vou acertar essa ponta aqui. Tá ótimo. Vou dar uma geral aqui rápida. Agarrar ela na morsa de madeira. Vou dar um jeito aqui para aprendermos o nosso gabarito. Já está praticamente pronto, é hora de fazermos o teste. Prender a peça aqui. Vou até prender na diagonal. Eu não posso prender onde está a parte separada, porque aí eu volto a amassar ela de novo, aí eu perco tudo que eu fiz. Você prende a sua ou daqui para cá, deitado, ou na diagonal, sem ser onde tá os furos. Isso aqui você pode colocar até na sua bancada deitada, com um grampo C aqui no meio, fazer ela em pé também, é outra opção. Eu estou colocando aqui para que você veja melhor. Isso bem fixado que eu não quero problema. Vamos lá, vamos prender a vareta aqui. E vamos testar isso. Isso tem que estar bem preso no mandril, você sabe. É madeira. É uma coisa mais chata de você prender, porque o ferro você já sente o aperto logo. Principalmente pinos, que é mole. Fixou, prendeu, dá uma girada, vê se ele não tá bambo. O máximo que você conseguir reto não vai conseguir, mas o máximo que você conseguir. Tá afiada a ponta, vamos começar. De todos os sistemas que nós fizemos até agora, esse é o mais rápido, o mais fácil. Ele não força a máquina em nada. Eu vou tentar mudar a câmera para outra posição, que eu quero que você veja esse final melhor. Pessoal, agora é aquele esquema de lixarmos isso aqui. Dar o acabamento na cavilha ou na vareta. Usando até uma lixa muito grossa, uma lixa 36. Mas é só pra você ver, tá aqui. Vou tirar agora, vamos fazer... Aliás, eu vou até aproveitar essa que já tá com 10 milímetros, eu vou fazer na de 8 milímetros. Nem vou fazer a outra, vou fazer essa direto só pra ganhar tempo. Para que você veja. Transformei ela numa de 8. Você vê a facilidade que ela molda isso aqui. Tô com uma cavilha lisinha aqui já de 8. É mais uma técnica de todas até agora que eu te trouxe. Essa é a mais forte, porque o ferro é mais forte, ele vai furar com mais facilidade. Você viu o primeiro furo, a primeira cavilha, a de 10 milímetros, foi feita com muita facilidade. Depois transformamos ela numa de 8. Pessoal, estamos ficando por aqui. Eu vou limpar a minha agora que tá cheio de restos de madeira aqui. Vou até guardar essa peça para as cavilhas, porque eu vou usar daqui para frente talvez essa, enquanto eu não sacrificar essa barra de ferro. E daqui para você fazer uma mais grossa para varetas é a mesma coisa, não vai mudar o procedimento em nada. Tá feito, pessoal. Mais uma aula concluída. Obrigado a vocês do Pix, obrigado a vocês do Apoia-se, obrigado a quem tá inscrito, obrigado a vocês que comentam aqui, que sempre deixam o apoio de vocês, o carinho de vocês, a gentileza de vocês. Muito obrigado a todos vocês. Isso realmente nos ajuda muito, isso nos levanta, isso nos fortalece muito. Muito obrigado a todos. Pessoal, até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.